O Senhor está, ali a liberdade. Olha para o seu irmão e diz: você está no culto de jovens. Dá um sorriso para ele e diz de novo: você está no culto de jovens. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Obrigado pelo grupo de música. Que louvor maravilhoso. Quase fui tentado a mudar minha ministração e ministrar sobre o Espírito Santo, por essa unção maravilhosa. Deus é maravilhoso. Grupo de música maravilhoso. Pedir para o João continuar. Aleluia. Meu nome é Rafael Abreu, irmãos. Boa noite. Para mim é uma honra ministrar a palavra aqui. Queria agradecer ao meu pastor Neemias, e esse casal precioso, Thiago e Letícia. É uma grande honra para mim ministrar a palavra de Deus nesse departamento maravilhoso e tão importante da igreja. Amém? Glória a Deus. Desde que eu recebi o convite, irmãos, subiu uma palavra no meu coração. Na verdade é uma frase, e essa frase que veio foi assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E no momento do louvor, irmãos, eu percebi no meu espírito que para alguns jovens aqui é só a peça que falta para voar mesmo, literalmente, para avançar e desempenhar tudo que o Senhor colocou no seu espírito. Amém, jovem? Fica esperto, fica antenado, fica ligado, porque essa palavra vai mexer profundamente com você. Bom, irmãos, a gente ministra muito sobre fé, a gente fala muito sobre fé, e fé é maravilhoso. E fé é importante, temos que perseverar em fé, temos que andar em fé. Mas eu, estudando a história de alguns grandes homens de Deus, eu percebi que tinha um ingrediente a mais no andar de fé deles. E há algo que Deus fala tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos começar por Deuteronômio 31:7. Glória a Deus. Fica à vontade, viu, Joãozinho? Pode subir, descer, como o Espírito te guiar. Deuteronômio 31:7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Isso Moisés falando para Josué. Agora, vamos comigo em Deuteronômio também 31, só que lá 22. Lá no 22. Agora o Senhor fala com Josué. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num. Ordenou quem, irmãos? O Senhor. E disse: sê forte. Aleluia, irmãos. Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Sê forte e corajoso. A palavra do Senhor já tinha sido dada, a promessa do Senhor já tinha sido feita, e o Senhor não volta atrás, mas era necessário uma postura de Josué. E Moisés fala com Josué, o Senhor fala com Josué, e no livro de Josué, vamos lá comigo, Josué 1:5.
Olha quantas vezes o Senhor levantou pessoas, o Senhor próprio falou com Josué sobre isso. Josué 1:5. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, o Senhor falando, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E por fim, irmãos, Josué 1:17. É impressionante isso. Josué 1:17. Moisés aqui já morreu 3 vezes. Uma vez Moisés, 2 vezes o Senhor falou para ele ser forte e corajoso. E aqui o próprio povo, Josué 1:17. Olha isso. Como em tudo obedecermos a Moisés, o povo falando, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quando lhe ordenares, será morto. E aí o próprio povo que servia a Moisés, que ia ser introduzido na terra prometida, fala para Josué, fala para Josué, tão somente ser forte e corajoso. 4 vezes, por uma palavra que o Senhor já tinha dito. E eu falei, Senhor, isso é poderoso. É uma atitude, uma postura, irmãos, que se nós não tivermos, compromete o que Deus quer fazer. Nem sempre vai ser fácil. Estou só na introdução. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser favorável na nossa vida as circunstâncias. Mas eu vou te mostrar a postura de quem venceu, de quem superou, de quem foi adiante. Há uma postura nossa, irmãos. E essa postura é de ser forte e corajoso. Vamos começar a decolar. 1 Reis 2:1. 1 Reis 1. 1 Reis 2:1. Aleluia. Quem conheceu aqui Davi, irmãos? Na Bíblia, claro. Quem conheceu Davi aqui? Um grande homem de Deus, né? Maravilhoso. Olha o que ele fala para Salomão. 1 Reis 2:1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, 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 pois esse homem guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos. E aí continua. Davi, próximo da sua morte, ele dá um conselho para Salomão. Salomão, coragem. A palavra de Deus está no nosso coração, irmãos, e nós estamos se alimentando com a palavra de Deus. Circunstâncias vêm e é necessário coragem. É necessário ser forte. É necessário uma postura de quem já venceu. Todas as promessas, abram lá em 2 Coríntios 1, eu vou começar a acelerar, se não der para anotar, vocês anotem. 2 Coríntios 1:19, diz assim, 2 Coríntios 1:20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todos têm em Cristo o sim, e por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E 1 Coríntios 1:29 diz assim,
com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Somos de Deus em Cristo, portanto vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Todas as promessas de Deus em Cristo nós temos o sim. Você já é abençoado, você já é próspero, você já tem por direito de herança tudo que Cristo conquistou por você. Mas quando você for viver isso aqui nessa terra, no céu não vai precisar. Aqui nessa terra você vai precisar de coragem. Porque o mundo, ele não vai aplaudir. A Bíblia fala que aqueles que são espirituais conhecem as coisas do Espírito. O mundo é carnal. Não tem um espírito recriado. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Sobre você ser forte e corajoso para viver o que Cristo já conquistou para você. Para você ser forte e corajoso para concluir e fazer os projetos que Deus colocou para você. Para você ser forte e corajoso para você conseguir atingir os sonhos que Deus colocou para você. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos lá, 1 Crônicas 22, 12. Ser forte e corajoso para fazer grandes projetos. Quem aqui tem no coração grandes projetos para fazer para o Senhor? Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. 1 Crônicas 22, 12. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que, quando regeres sobre Israel, Davi falando para Salomão, guardes a lei do Senhor teu Deus, então prosperarás, se cuidares de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. A mesma palavra, irmãos. Salomão tinha uma grande obra, não tinha? Construiu o templo do Senhor. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, Salomão tinha um projeto enorme, grande, ele era jovem. Davi fala com ele para ele andar sobre a lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Mas Davi, ele fala um ingrediente dos grandes heróis da fé, das pessoas que romperam, das pessoas que conquistaram. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ali ele estava mostrando para Salomão, Salomão nem sempre vai estar favorável. Salomão, nem sempre a Israel inteiro vai te proteger, vai querer construir com você. Aleluia. Aleluia. Ser forte e corajoso para quê? Nos sonhos que Deus colocou na sua vida. Gênesis 37, 17. Gênesis 37, 17. Seja forte e corajoso para cumprir os sonhos que Deus colocou na sua vida. Quem conhece a vida de José, irmãos, que ensinamento maravilhoso. E aqui eu quero me deter um pouco mais um detalhe. Gênesis 37, 17. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José, Gênesis 37, 17. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben ouviu isso, livrou-se das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para livrar eles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando o lançaram na cisterna vazia. Lançaram ele na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo, mirra,
e venderam eles para essas pessoas. José teve um sonho, irmãos. E esse sonho era um sonho divino de Deus para o futuro da vida dele. Mas ele contou esse sonho, e esse sonho causou inveja nos irmãos dele. Mas eu quero te mostrar algo que me chama atenção na vida de José. Ti, me ajuda aqui. Ti, vem cá, fica aqui, sobe aqui. Eu quero te mostrar algo que me chama atenção na vida dele. Eu sou José, amém, irmãos? Tiago são os irmãos dele, me jogaram no poço, me jogaram na cisterna. Estão comigo? Amém? Mesmo José olhando o ódio nos irmãos dele, mesmo José olhando o ódio no olhar dos irmãos dele, mesmo José olhando a selva, que podia ter vários animais para matar, José não retrocedeu do sonho dele. José não chegou assim, eu estava brincando, o Senhor não falou comigo não. Pelo amor de Deus, mudou. José não mudou. Mesmo em face de uma situação tão terrível, ele falou, Deus falou comigo. Obrigado, Ti. Quantos sonhos Deus tem falado conosco, e por uma situação você larga. Por uma situação você desacredita, por um comentário contrário você fala, acho que não foi Deus que falou não, acho que comi muita pizza, por isso que eu sonhei. Irmãos, não desistam dos sonhos de Deus. Eu percebo que Deus vai derramar sonhos aqui em jovens, e eu sei que as ministrações anteriores prepararam esse caminho. Deus está te preparando para colocar sonhos e para você não desistir. Porque se não tivesse fincado no coração de José, ele teria retrocedido. Não temas, não temas, não temas. Vire para o seu irmão e fala, não temas. Seja forte e corajoso. Aleluia. Êxodo 7:8. Êxodo 7:8. Aleluia. Ser forte e corajoso para cumprir o que Deus falou contigo. Êxodo 7:8. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: tomai o teu bordão e lançai-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais. E ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, e encantadores também fez a mesma coisa. Só que a cobra que Arão lançou, ela comeu a cobra. Eu estou antecipando. A cobra que Arão lançou comeu a cobra, as serpentes que os magos do Egito fizeram ali no momento. Sabe, irmãos, há muito ensinamento nessa ida de Moisés a Faraó. E o que mais me chama a atenção, irmãos, vem comigo que vocês vão, isso é maravilhoso. O que mais me chama a atenção é que Moisés, de frente para Faraó, vocês entendem que ele era o rei do Egito, irmãos? A principal potência daqueles tempos. Faraó poderia falar assim, cara, mata esse cara aqui, brother. O cara tá enchendo o saco, mano. Moisés fala de frente a frente com o Faraó, e Faraó não faz nada. Não se preocupe quando vier uma adversidade. Não se preocupe quando pessoas tramarem contra você. Eu lendo isso subiu no meu coração muito forte. Porque esse aqui era o segundo rei de Faraó. O Faraó mesmo, quando Moisés foge, já tinha falecido. Para piorar, porque Moisés foi criado com eles, e esse novo não tinha nada a ver com Moisés. E mesmo assim,
Ele não encostou no fio de cabelo de Moisés. E tome-lhe praga, e tome-lhe juízo, e tome-lhe juízo. E Moisés vai, e Moisés volta. E eu fico lendo aquilo, eu fico falando, cara, mas é Deus, né, cara? O que você consegue ver com seus olhos não é tudo. Quando o profeta olhou, falou assim, abre os olhos dele, carruagem de fogo. Você não imagina como é que é você indo para o seu trabalho, você indo para a sua faculdade. Deus te guarda. Basta você ser forte e corajoso, crer na palavra de Deus. Não se desespere, não temas. Atos 27, 21. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Quem está recebendo alguma coisa hoje? Glória a Deus, aleluia. Atos 27, 21. Seja forte e corajoso para liberar a palavra de Deus em meio ao caos. Hoje era uma ministração mesmo que Deus colocou no meu coração, muito prática, muito simples, para o nosso dia a dia mesmo, em várias circunstâncias, porque nós já temos muita palavra, já temos conhecimento, já temos um bom lugar para se alimentar. É necessário uma postura. É necessário uma postura de ser forte, corajoso, de falar na hora que tem que falar, de se calar na hora que tem que se calar. E ter sabedoria em todos os momentos. Ser forte e corajoso para liberar a palavra de Deus no meio do caos. Atos 27, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, oh aleluia, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Aleluia, irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós estamos no meio do caos, no meio de uma situação adversa, que até as palavras você toma cuidado para falar, porque você sente a tensão aqui. Nesse barco, quando eles estavam viajando, eles já tinham dado como mortos já, com relação à esperança deles. Mas Paulo, ousado, repita comigo, ousado, ele foi e falou, ó gente, aqueles caras podiam jogar ele daquele navio. Fala, cara, para de falar besteira. Quantas vezes na sua empresa, a empresa está para falir, todo mundo no corredor vai falir, não vai falir, vai falir. Você tem coragem de falar, não vai falir, porque o Senhor falou comigo. Quando seu pai estiver preocupado e desesperado, com uma necessidade financeira, uma coisa afligindo ele, você falar, pai, o dinheiro vai chegar, porque Deus falou comigo. Jovens, eu percebo coisas grandes, Deus querendo fazer através de vocês, e é necessário uma postura. Muitos de vocês têm mais palavras do que seus próprios pais. Deus conta com vocês. Deus conta com vocês. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não precisa abrir, mas é necessário ser forte e corajoso para andar em saúde divina. Lembra que eu falei no começo? Que tudo que Jesus conquistou para nós é nosso direito de herança. Mas é necessário uma postura. Eu lendo o livro do irmão Kenneth Hagin. Quem conhece o irmão Kenneth Hagin aqui? Eu estava assistindo o pastor falando que dá um beijinho no livro quando leio o livro dele. Eu confesso que eu também amo os livros do irmão Hagin. Me alegrei muito, estava assistindo pelo YouTube. E me alegrei muito, porque os livros dele são maravilhosos. E o Kenneth Hagin, irmãos, um homem da fé, um homem do amor, um homem da cura divina, que andou em cura divina, aliás, um homem que andou em cura divina. E o rosto dele ficou paralisado, irmãos. E as pessoas perguntavam para ele, Kenneth, o que é isso no seu rosto? E ele, eu sou curado. Jesus conquistou a cura para mim. Mas alguns vão zombar, irmãos. Mas por que está assim então?
É necessário uma postura. E muitos aí que desistem. Mas deixa eu te contar uma história, irmãos, para você. Um sintoma não quer dizer que o diabo está ganhando. Vou repetir. Um sintoma não quer dizer que o diabo está ganhando. Eu lembro quando eu era adolescente, e sempre tinha aquele falastrão, né? Que, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Era o que menos fazia alguma coisa. Os sintomas são o diabo falando essas coisas. Mas na verdade ele não vai fazer nada. Então mesmo que aconteça alguma coisa, mesmo que ele tente contra a sua vida, não deixe de crer na cura divina, não deixe de andar à altura disso, não deixe de falar que eu sou curado. Eu lembro que eu tive uma dor no joelho e coloquei uma tala, e eu vim aqui e eu falei, eu vou aqui na reunião de ministros, e eu gostei muito de uma coisa que o Tiago falou, o Tiago falou assim, eu vi o Rafael chegando aqui, eu estava com a tala, eu vi o Rafael chegando aqui, mas em nenhum momento ele falou que estava doente. E aquilo me marcou, irmãos, aquilo eu recebi, foi Deus falando comigo através da vida dele. Eu falei, é isso, Pai. Depois meu pastor querido orou por mim, e eu criei na palavra que diz que aqueles que imporão as mãos sobre os enfermos serão curados. E mesmo com sintomas ainda eu dei uma carreira, arranquei o negócio, e passou, algum abençoado aí tiraram uma foto, pelo amor de Deus, tira aquela foto lá com o negócio. E tá tudo bem, irmãos, porque você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A sua casa que você entra, não ia ministrar, não estava previsto ministrar sobre isso, mas eu vou ministrar. A sua casa que você entra, não é a sua casa, não é você, entende? Eu vou chegar agora em casa, eu vou entrar, encontrar minha esposa, a casa não sou eu estou entrando na casa. O seu corpo não é você. O nosso irmão ali também ministrou aqui uma vez, e falou sobre isso. O seu corpo não é você de fato. Quem aqui já foi no enterro? Quem aqui já viu um caixão? Quem aqui já viu alguém no caixão? Ali não é a pessoa. É o corpo da pessoa. Amém, irmãos? Então é necessário coragem, ser forte e corajoso, até para andar em coisas que Cristo já conquistou para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 21, 8. Ser forte e corajoso para fazer e ir aonde Deus te guiar para fazer, sob a direção de Deus. Atos 21, 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, as pessoas que estavam com Paulo, irmãos, essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Forte e corajoso, eu estou pronto. O profeta falando com ele, Espírito Santo falando com ele, as pessoas chorando. Ele tinha tudo para desistir, meu. Ele tinha tudo para desistir. Mas ele falou: eu estou pronto. Quanto a mim, eu estou pronto a morrer se for preciso em Jerusalém.
Tem situações na nossa vida, irmãos. Eu vou falar aqui pelo Espírito de Deus, eu percebo isso no meu coração. Você podia estar namorando antes de conhecer o Senhor Jesus. E você se converteu. E ele não quis vir para os caminhos do Senhor. É necessário seguir o que Deus quer. É necessário seguir o rumo que Deus quer. Mesmo que isso doa, mesmo que isso faça a pessoa chorar. Mas, minha mãe gosta dele, ou dela. Tantas fotos, tantas coisas. É necessário. É necessário. Mesmo que haja o choro, é necessário abandonar e partir. Porque Deus vai te honrar. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8. Desculpa, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. É necessário coragem e ser forte para andar na prosperidade que Deus tem para nós. Eu não sei como você veio aqui, talvez você fale para mim, Rafael, eu vim de ônibus, de muito longe, um lugar simples e humilde. Mas eu te digo, você é rico, você é próspero. Coloca a palavra de Deus na sua boca, não se envergonhe. Primeiro a palavra de Deus vai mudar o que você fala, para depois mudar a sua vida. Enquanto ela estiver na Bíblia, irmãos, ela precisa estar no seu coração para você, e você falando isso. Não olhe, aleluia, não pegue seu ônibus olhando, aleluia, não pegue seu ônibus olhando para dentro do ônibus e olhando as pessoas igual a você. Pega seu ônibus olhando para os carros e agradecendo, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque eu vou ter um carro desse, Pai. Obrigado porque eu sou rico, Pai. Pega esse versículo, coloca na sua boca. Mesmo que parentes não te apoiem, essa é a ministração hoje, mesmo que parentes não te apoiem. Mesmo que as pessoas zombem para você. Eu tinha um amigo que fez o rema comigo, ele contou uma história, ele falou, Rafael, meu amigo cria na prosperidade, e ele saía na rua dirigindo. Obrigado, Pai, meu carro. E as pessoas zombavam dele, e ele fazia assim com o volante de carro, e andando de carro tal, que não sei o que. Irmãos, se eu não me engano, que faz tanto tempo que ele me contou essa história, semearam um carro para ele e um para a mãe. Aí ninguém ri. Na hora que você aparece com o carro, ninguém ri. Creia, irmãos, tem pessoas aqui que os seus olhos dizem que você é pobre, mas você não é. Você não é. Você não é. Deixa eu prosseguir, porque eu amo esse tema também, senão eu continuo aqui de prosperidade, a gente vai longe. Vamos lá. Ser forte e corajoso para viver o sobrenatural de Deus. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Eu vou contando a história para você. É aquela história de que Pedro andou sobre as águas. Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele estava andando sobre as águas. Pedro o viu e falou, mestre, se és tu, manda vir comigo, manda vir contigo. Manda-me vir contigo, né? E ele falou, vem, Jesus falou, vem.
E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que reparando ele, os ventos, a tempestade, teve medo e afundou. Agora eu te pergunto, a tempestade estava lá antes de ele começar a andar sobre as águas ou não? Deixa eu te contar um segredo. O mundo não vai parar enquanto você estiver andando no sobrenatural. A tempestade não falou assim, nossa, Pedro está andando sobre as águas, vamos se acalmar? Não. A tempestade continuou lá. Só que Pedro, chegou uma hora que ele saiu da palavra e começou a reparar. Não sai da palavra. Agora eu vou pegar esse mesmo versículo até aqui. Eu sei que vocês conhecem muito, porque a gente ministra. Agora eu vou te mostrar um outro lado, o lado que Jesus fez. Vai para Marcos 6,45. Marcos 6,45. Esse mesmo versículo um pouquinho antes. Marcos 6,45. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra, Jesus. E vendo-os, olha isso, irmãos, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre as águas. A mesma tempestade, irmãos. Os mesmos ventos, as mesmas coisas acontecendo, mas Jesus não se intimidou com a tempestade. Dois caminhos, duas pessoas andaram sobre as águas. Um viu e falou, isso não vai me parar. O outro viu, mas no meio do caminho teve medo. Em nome de Jesus, irmãos, jovens aqui que vão até o final, que vão até as coisas acontecerem. Hoje eu me alegrei tanto nesse culto, porque eu me lembrei, sei lá, de 6, 7 anos atrás, eu correndo da mesma forma. Não muda, irmãos. Não muda. Se isso aqui te mudar, Deus nunca vai te entregar. Jesus, ele queria encontrar com os discípulos. Ele olhou e falou, tá ok, vento batendo contra eles, eu vou andando aqui tranquilo. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Glória a Deus, vamos prosseguir que tem muito mais ainda. Aleluia. Marcos 8:31. Marcos 8:31. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. O título: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais, pelos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha com clareza. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. É necessário ser forte e corajoso, irmãos, para que aqui era um amigo de Jesus.
Jesus não pensou assim, puxa, é meu amigo. Deixa pra lá isso que ele está falando. É meu amigo. Ei, jovem, mesmo sendo seu amigo, você está falando contra a palavra de Deus. Não aceite. Não tenha tanta honra para alguém que supere a honra à palavra de Deus. Não tenha admiração tanta por uma pessoa que supere a sua admiração por Jesus. Deus estava olhando a atitude de Jesus ali, irmãos. Jesus é Deus sim, mas estava sendo observado e visto por Deus Pai. Todos nós temos supervisões acima de nós, irmãos. E ele estava sendo observado, e nessa hora, Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Ele não pensou o que Pedro vai achar. Será que eu vou perder essa amizade? Será que ele vai embora? Um dos meus aqui tão corajoso, tão ousado, será que ele vai sair do meu ministério? Irmãos, não faça isso. Se você honrar o Senhor, a Bíblia diz, eu honro todo mundo? Não. Eu honro os que me honram. Se for seu amigo de verdade, vai continuar com você e vai entender. E vai falar, me ensina mais. Mas se não for, deixe ir, irmãos. Se for atrapalhar e ferir sua fé, deixe ir. Aleluia, Senhor. Seja forte e corajoso para não se envolver em julgo desigual. Gênesis 39:1. Aqui é a história de José e a esposa de Potifar. Eu vou falando aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala que José ele trabalhava na casa de Potifar e a esposa dele deu em cima dele. E ele falou, eu não vou pecar contra Deus e errar contra uma pessoa que tanto me ajudou quanto foi Potifar. E ele foi para a cadeia. Mesmo, deixa eu te contar uma coisa, não tinha ninguém na casa. Ei, deixa eu repetir. Não tinha ninguém na casa. Mas José falou assim, eu não posso pecar contra Deus. Não é porque ninguém está vendo que Deus não está vendo. Seja fiel ao Senhor, irmãos. Seja fiel ao Senhor. Lucas 8:52. Desculpa, Lucas 4:17. Vamos para essa parte. Lucas 4:17. Aleluia, glória a Deus. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando-o, achou o lugar, isso Jesus, onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Amém? Esse aqui é Jesus. Os judeus reconheciam Jesus como Messias? Sim ou não? Não. Mas mesmo sem reconhecerem Jesus, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Declare a palavra, mesmo que ainda não te vejam assim.
Jesus não esperou, peraí. Deixa eles me reconhecerem primeiro como Messias, aí eu conto esse versículo para eles. Não. Mesmo que não te vejam próspero, você fala, eu sou próspero. Mesmo que não te vejam curado, eu sou curado. Mesmo que não te vejam ainda com uma pessoa do seu lado, que você está esperando, você fala, ela está aqui. Não espere as pessoas concordar com o que está dando certo, é fácil, irmãos. Você chegar numa empresa no Google da vida e falar, que empresa rica, é fácil. Ela é rica mesmo. Agora você crê no sobrenatural, mesmo ninguém te reconhecendo daquela forma, a sinagoga olhando para Jesus, todo mundo olhando para Jesus, a sinagoga, todo mundo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia, irmãos, é eu mesmo. Chame a responsabilidade, jovem. Chame a responsabilidade. Eu percebo pelo Espírito alguns jovens aqui estranhando um pouco a forma de liderar do Tiago e da Letícia. Mas é uma forma para o seu crescimento. É uma forma que te deixa à vontade para você crescer. É uma forma que te dá suporte. É uma forma que aparece menos do que você. Isso é bom, irmãos. Ouve o que eu estou te dizendo, isso é bom. Porque depois, eu lembro do pastor Frank, quando eu fazia parte do departamento de visitas, e eu falei, pastor, a gente tem que ir com mais pessoas fazer visita, e eu não lembro o que ele falou, deixa de ser frouxo, alguma coisa assim, deixa de ser aquele jeitão dele. Cara, eu fiquei bravo, fiquei olhando para ele bravo, cheguei em casa bravo, e a Lari, calma, tal, que não sei o que, eu bravo, cara. Aí eu fui na primeira visita, sozinho, com a minha esposa. Que satisfação, irmãos. De sair de lá e falar, eu consegui, cara. Eu consegui sozinho, cara. Eu consegui fazer, eu consegui orar pela pessoa. Que ensinamento, irmãos. Não procure ficar atrás de pessoas ao ponto de que se ela faltar, o seu chão cai, irmãos. O nosso é a palavra de Deus. Estamos todos crescendo. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus é bom. Lucas 17:2. Lucas 17:2. Aleluia. Ser forte e corajoso para andar em amor e perdoar os irmãos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir a um desses pequeninos a pecar. Repreender e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoe-lhe. É necessário coragem e ser forte para perdoar as pessoas. Não só alguém aqui na igreja que você vê sempre, mas o seu pai que fez coisas que você não gostou na sua infância, a sua mãe, o seu tio, os seus avós, os seus amigos. É necessário ser forte e corajoso para perdoar as pessoas, para deixar para lá, para passar adiante. Não guarde, jovem, amargura no seu coração. Isso vai te trazer doença, isso vai te trazer coisas ruins. Mas é só uma raivazinha. Cuidado com a raivazinha. Cuidado, porque ela vai crescer, e ela vai crescer. O diabo, ele anda ao redor, esperando alguém que ele possa tragar. Ele não pode tragar todo mundo. Uma das portas principais dele é a falta de perdão. A Bíblia fala que, havendo raiz de amargura que nos afaste do Deus vivo.
Ah, mas está tudo bem, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou adorando. Está tudo certo, será? Sonda seu coração. Rafa, é necessário ser forte e corajoso para perdoar? É necessário, irmão, não é fácil, não é simples, mas é possível e necessário, e um benefício para você, porque senão você vai estar tomando veneno para você mesmo. A outra pessoa já está vivendo a vida dela tranquilo, e você está aí guardando a amargura. Ah, mas são tantos anos. Não importa, irmãos, quantos anos são. Não importa quantos anos são. Perdoe. Vira para o seu irmão e fala: perdoa, irmão. Aleluia. Quem aqui está recebendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Estamos chegando próximo ao fim. Daniel 3:17. Sabe quando o pregador fala próximo ao fim assim, né? Ainda tem um tempinho. Esse texto é longo, mas eu quero ler com vocês. Daniel 3:13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífalo, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, da foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram judeus, amém, irmãos? Na Babilônia. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e seus chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém, aleluia, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, agora já mudou, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei, jovem,
o que você está passando, mas se você entrou num problema por ter honrado a Deus, saiba que o Senhor está ali com você e nada vai te acontecer. Se na sua faculdade você foi excluído porque você falou que é cristão, se você não quis se deitar com uma mulher porque você falou que vai casar virgem, e hoje você é excluído, você é rejeitado, não te dão mais o ibope que te davam, saiba que Deus está com você, saiba que Jesus está com você, e Ele te mantém, Ele te segura. Jesus é maravilhoso. Não importa o problema que você entrou, não importa o que aconteceu, se foi honrando a Deus, Ele está lá. E você vai sair dessa sem nenhum dano, e honrado, e honrado, e honrado, e honrado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vou pedir para o grupo de música já ir aqui se preparando. Aleluia. Atos 23, 10. Atos 23, 10 diz assim: diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Jesus, repita comigo, Jesus aparece outra vez para Paulo. Aleluia. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe disse: sê corajoso. Aleluia, irmãos. Coragem, Paulo. Jesus não apareceu do lado de Paulo e falou: Paulo, vim te trazer uma revelação, mais assim da palavra, algo poderoso, uma bola de fogo, Paulo, vim te trazer alguma coisa aqui. Não. Coragem, Paulo. Coragem, jovem. Coragem, jovem. Coragem, jovem. Coragem, jovem. Eu queria chamar aqui na frente os jovens que entendem essa chamada de Deus para ter coragem, para ter fortalecimento, que está passando por uma situação e precisa dessa ousadia, e entendeu essa palavra, e a unção da palavra, há unção na palavra, mas há unção na imposição de mãos também, e eu creio que a imposição de mãos vai selar esse momento. Você jovem, que entende isso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, coisas vão acontecer, coisas grandes vão acontecer. E enquanto os jovens estão se preparando, eu queria falar algo para Samara. Samara, você pode vir aqui na frente. Venha, jovem, você que precisa de fortalecimento, coisas grandes acontecendo. Eu estava preparando a ministração e eu vi pelo Espírito como umas nuvens já estavam carregadas e começava uma chuva junto com trovões. E eu falei: Senhor, o que é isso? E o Senhor me disse que são palavras que seus pais já declararam sobre a sua vida. Que seus pais te declararam quando você era desde pequena, você foi declarando. E agora essa chuva das palavras está caindo sobre a sua vida e você percebe uma transformação e está um pouco estranho, está um pouco desconfortável, mas você está mudando, e esse é o tempo, e essas palavras estão te
te chegando em você, estão te atingindo, estão te transformando. Coisas que seus pais declararam que seus pais não viam antes, vão começar a ver, sabe? Vi nítido isso no meu espírito. Coisas grandes que eles declaravam sobre a sua vida, que talvez até eles ou esqueceram, ou não mais meditaram sobre aquilo, mas essas palavras, como uma nuvem, está caindo sobre a sua vida. Aleluia. Letícia, vem cá. Pai, eu te louvo e te agradeço. Aleluia, aleluia. Jovem, tocando alguma coisa mais baixinho, Alex. Jovens, vocês são fortes. Sede fortes e corajosos. Vem cá. Sede fortes e corajosos. 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 Abriu mão de muita coisa. Abriu mão de muita coisa. Até aqui na igreja mesmo. Situações vieram em você. Não é, ainda não é. Saiba que o Senhor vai recompensar. O Senhor está vendo cada passo seu. E não é pesado isso que você está abrindo mão. E o Senhor está confirmando que está se agradando, e está se agradando, e está se agradando de ti. O Senhor está se agradando de ti. Eu olho para você e essa palavra vem, o Senhor está se agradando de ti. Eu percebo tantas coisas que você abriu mão. Eu percebo as vezes que você chorou. Não foi fácil. Mas está chegando o tempo de honra e de glória. Está chegando o tempo de honra e de glória na sua vida. Eu vou cumprir, o Senhor está falando. Eu estou te lembrando porque Ele está falando, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Estela, dá um abraço nela. Aleluia. Dedé, me ajuda aqui. Letícia. É por isso que eu me regozijo. Ellen. Pela fé entrego a Deus o meu saque. Gente, vamos orar por eles. Sejam livres, o que tiverem direção para ministrar. A tônica é essa mesmo, ser forte, corajoso, fortalecimento, amém?
te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício
sorriso, o nosso sorriso, o nosso sorriso.